meu nome é Isadora Martinat Pena, estou candidata a deputada estadual pelo PSOL. Aqui, o vão do MASP, ele é historicamente um dos lugares que aconteceram alguns dos principais atos, né? Então, enfim, seja os 8 de março, os atos de mulheres contra a PEC 181, a Primavera Feminista saiu daqui. Esse espaço aqui de São Paulo é um espaço que a gente tem muitas memórias e muitas memórias de luta, né? Eu entrei na faculdade em 2009, em 2010 a gente fundou lá na PUC São Paulo, aqui onde eu estudava, a gente fundou o Coletivo Feminista Iabá. Então foi um processo muito legal, porque naquela época não era uma coisa tão comum, na verdade não era nada comum a gente ter coletivos feministas em universidades, pelo menos aqui em São Paulo, né? E aí quando a gente funda o Coletivo Feminista lá na universidade, foi um choque pra mim, porque eu venho dessa família que veio da base da igreja, da fundação do PT, então era uma família já de esquerda, mas eu não tinha essa formação feminista. Então quando eu fui, né, me formando enquanto feminista, nesse processo coletivo junto com as meninas, foi um processo de choque total, porque tem coisas que a gente passa enquanto mulher, que a gente passa de forma muito solitária. Então, quando a gente se forma no feminismo, o que acontece na nossa subjetividade é uma alegria muito grande também, porque é uma revolução na nossa vida. Porque a gente percebe que, poxa, não é só com você, né? Não é você o problema, não é você que é a diferente, que é estranha, que é esquisita. Agora, quando eu saí da universidade e fui fazer política quase que exclusivamente, né, nos movimentos fora, né, ou seja, desse coletivo que eu me formei originalmente, foi um momento também de muito choque, porque você acaba se confrontando com uma realidade da política que ainda é feita pela maioria, muito grande maioria de homens, né? Então você começa a sentir a necessidade de se impor. Então, começa a ver que para você se provar qualificada, você tem que trabalhar 2, 3 vezes mais, né, que um homem. Então, isso foi um pouco difícil, assim, nessa transição, mas também foi muito rico. Porque ao perceber essas coisas, colocou em posição de luta, né, uma posição de desconstrução dessas coisas. Eu entrei na política porque eu, de fato, tinha uma ideia de fazer a revolução mesmo. Eu tinha a ideia de construir uma outra sociedade com uma outra lógica. A política institucional entrou na minha vida, na verdade eu não entrei na política institucional. Ela entrou na minha vida por uma decisão coletiva, a ideia de que a partir das jornadas de junho de 2013, a gente fez uma discussão no coletivo, né, que eu participo dentro do PSOL, sobre a importância de ter mulheres jovens participando da política. Então, a gente, né, fez, na verdade foi uma campanha bancada só por jovens, então foi uma campanha super feita na improvisação, sabe? Totalmente feita na improvisação, que foi muito legal porque era uma campanha arejada, né, com poucos vícios políticos, com poucos vícios da política institucional. E aí a gente surpreendeu nesse processo, né, no número de votos, inclusive. Acho que justamente por essa coisa da gente trazer essa carga da juventude, por ter muito essa demanda na sociedade de, né, romper com esses vícios da política institucional, né. As mulheres, para você lutar, inclusive, por todas as outras bandeiras, né, você tem que não ter medo, ou pelo menos não ter medo de morrer, não ter medo de apanhar, não ter medo de ser estuprado, não ter medo de ser assediado. Então, a violência ainda em si é um tema muito amplo, né? Mas eu diria que a violência contra a mulher nos espaços públicos,
Então, seja o assédio nos transportes, seja o quão intimidador são os espaços públicos às mulheres. Então, eu transformaria os espaços públicos em lugares receptivos, calorosos, acolhedores para as mulheres. Eu acho que isso mudaria o mundo. Acho que isso startaria ou alavancaria uma mudança irreversível. Porque desde 2014, nesses últimos 4 anos que a gente está nesse processo de construção, a gente acumulou bases reais. Porque um processo de construção política de uma campanha, ele é você romper as barreiras que estão colocadas para candidaturas independentes, para candidaturas alternativas, para candidaturas feministas, né? O desafio é você ir rompendo as barreiras que estão colocadas para essas formas de fazer campanha. E como a gente está nessa construção desde 2014, a gente já rompeu com várias dessas barreiras e já construiu pontes, já construímos uma certa rede, né, de contatos, de pessoas que acreditam nesse projeto coletivo. Então, se há alguma razão do porquê é porque a gente tem muito acúmulo, né, muito já acumulado, né, coletivamente, com essa rede de mulheres e de aliados e parceiros da luta. E eu estou muito confiante de que a gente vai sair desse processo eleitas.